Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Brojo e nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a entender o quanto tempo você tem que deixar rodar uma campanha assim que você inicia ela. Bom, lembrando que eu tenho um treinamento, se você não consegue ter resultado e não tem tempo para perder, eu posso te ajudar. Eu vou deixar o link na descrição e também nos comentários. Clica e eu te aguardo lá dentro ainda hoje. E lembrando também que eu tenho o meu Instagram. Se você quiser, lá eu posto conteúdos bem mais objetivos e conteúdos geralmente mais curtos ali. Eu abro sempre caixinhas de dúvida para ajudar o pessoal. Eu vou deixar ele aqui, se você quiser, dá uma olhada que eu te aguardo lá dentro. Bom, vamos ao vídeo. Lembrando que para eu poder te explicar e mostrar alguns exemplos do que eu vou falar para você, eu vou mostrar aqui duas contas de anúncio dentro do Facebook e a gente vai ver alguns exemplos também lá dentro do Google Analytics, porque eles são muito importantes para reforçar o que eu vou passar para você, entender um pouquinho da jornada de compra do seu cliente e também entender a diferença entre a taxa de conversão dos dias da semana que você tem, seja no e-commerce ou ali num infoproduto. Então, vamos lá. Dentro aqui do gerenciador, eu tenho uma conta. Essa conta aqui é uma conta menor e eu vou mostrar um exemplo para você bem legal. Aqui a gente vai pegar um exemplo aqui, de uma semana. Então, eu vou vir aqui em cima, do dia 24 ao dia 30. Vou clicar aqui em aplicar e a gente vai aqui, atualizar ela. E veja que interessante, eu tive duas vendas e um ROI aqui, ou um ROAS de 8. E o que isso tem a ver? Para a gente poder ver como que foram as vendas ao longo da semana, aqui está fácil porque foram duas, mas como que a gente pode analisar? A gente vem aqui em detalhamento, por tempo e por dia. O que vai acontecer? Ele vai listar aqui os dias da semana. E veja que legal, imagine se eu tivesse rodado minha campanha aqui, comecei no dia 24, por exemplo. Não vendeu, vou deixar mais um dia, não vendeu, vou desligar minha campanha. O que ia acontecer? Eu ia ter tomado um prejuízo nesse exemplo aqui. Como eu deixei ela rodar, ela soltou uma venda. Depois ficou mais 2 dias sem vender, vendeu no outro e depois ficou aqui sem vender. Veja que esse ROAS aqui, ele é bem maior do que esse daqui de cima. Mas por quê? Porque é referente a esse dia aqui. À medida que a campanha foi gastando, ele foi caindo. Então, é normal isso daqui. Por quê? A gente vai pegar ali o valor que a gente investiu e o valor que a gente lucrou para ter ali o nosso ROAS dentro da nossa campanha. Então, você consegue ver que foi um ROAS de 8. E aí que está um ponto importante. Imagine se você deixasse sua campanha rodar 1, 2 dias e pausasse. O ideal é que ela rode pelo menos de 3 a 4 dias. Mas o mais recomendado mesmo é que ela rode pelo menos 7 dias para ela pegar toda a sazonalidade da semana. Eu vou mostrar para você mais à frente como ver a taxa de conversão por dia de semana. Então vai ser, ou melhor, por segunda, terça, quarta, e aí você vai conseguir fazer uma análise mais profunda ainda do que essa que eu estou passando para você. Porque a gente tem essa sazonalidade aqui, os dias da semana, deixa eu pegar aqui em cima para a gente ver, Por exemplo, aqui até de domingo até sábado. A gente também tem a sazonalidade dos dias das semanas em si, da primeira, da segunda, terceira semana do mês. Eu já vou mostrar para você aqui. E tem também dos meses. Então, muita coisa influencia. Veja que da semana, uma coisa é eu pegar a primeira semana do mês, onde a pessoa recebeu, por exemplo, do dia 1 aqui até o dia 7, a gente está falando de uma semana que as pessoas já receberam um pagamento. A gente está falando no meio da semana, onde muitas das vezes no dia 15 a pessoa recebe ali também um adiantamento. Ou às vezes do final do mês, onde as pessoas não têm tanto dinheiro. Então tudo isso pode influenciar ali nas vendas que você vai ter enquanto você vai às vezes iniciar a sua campanha ali. Mas o ideal é você ter uma campanha que rode sempre ali, ou ter várias entre as campanhas que vão rodar e você vai otimizando elas aos poucos. Mas vamos ver uma outra conta um pouco maior e analisar as vendas por semana para você ver. Então eu vou vir nessa outra conta aqui também. Aqui, eu estou vendo um período aqui, de 30 dias, tá vendo? Os últimos 30 dias. Então veja que legal, vou colocar aqui, vou atualizar. E aqui para a gente analisar por semana, que também é bem interessante, para a gente ver as sazonalidades das semanas, a gente consegue vir aqui e clicar aqui, por tempo, por semana. Se fosse por mês, a gente colocaria aqui. Vamos colocar por semana para você ver. E veja que interessante, ele vai agora agrupar os resultados por semana. Veja que a gente tem aqui agrupado em várias semanas. Deixa eu trazer esse aqui um pouquinho mais para cá para a gente ver. E veja que interessante, eu tenho aqui o ROAS ao longo das semanas, mas veja a quantidade de vendas, como ela oscila também ao longo das semanas. Veja que aqui eu tive 77 e aqui a gente teve 102 vendas, ou seja, são muito mais vendas aqui. Então, essa é uma outra análise que você pode fazer para você também ter noção qual é melhor. Qual o melhor dia, por exemplo, ali para você iniciar, se você quiser, ou qual a melhor semana ali dentro do mês. Mas geralmente é difícil você saber isso aqui logo no começo. Então, a gente tem campanhas que rodam constantemente. Muitas das vezes,
É melhor você rodar uma campanha com um orçamento menor e esticar ela por mais tempo do que rodar ela com um orçamento muito grande por um período muito curto. Imagine o seguinte, se você vem nessa campanha aqui, ó, que eu estava mostrando para você antes, você coloca 100, 500 reais por dia aqui, não vende, aqui não vende, aí aqui você desiste ou abaixa muito o orçamento e aí ela solta uma venda aqui. Imagine, você acaba tendo prejuízo. Então, é melhor deixar um orçamento menor, esticar ela ao longo da semana e à medida que a campanha for performando, você vai escalando, que eu já tenho um vídeo explicando sobre escala aqui também, se você quiser dar uma olhada lá. Vamos voltar aqui. Uma outra coisa importante é o seguinte, muitas das vezes a sua campanha não vende. Aí quando ela não vende, como que você vai poder fazer uma análise ao longo da semana para ver se ela tem a predisposição de vender ou não? A gente vai entrar num outro conceito que são métricas primárias e secundárias. Eu não vou falar aqui para o vídeo também não ficar tão longo, é uma coisa que eu me aprofundo mais lá dentro do meu curso, se você quiser depois dar uma olhada na descrição. Mas basicamente, cada objetivo tem uma métrica primária que a gente analisa e uma métrica secundária. Como assim? Vamos entender um pouquinho aqui. Eu vou tirar esse detalhamento que está aqui, vou colocar, ó, limpar ele. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu separei algumas colunas aqui, só de exemplo. Imagine o seguinte, a minha métrica primária de uma campanha de conversão é o quê? É o ROAS, ou, por exemplo, o custo por compra. Mas quando eu não tenho essas métricas, o que eu tenho ali? Eu tenho a jornada do cliente até ele comprar o meu produto. Como assim, Alexandre? Ó, vamos ver. Eu tenho aqui ó, o CTR, que ele tem que clicar e sair. Depois eu tenho o custo por visualização da página, o custo por carrinho e o custo aqui ó, por finalização de compra ou o checkout ali. E por fim eu tenho o custo por compra que fica aqui. Quando você roda uma campanha, o que você vai analisar? A gente começa pelo mais básico, que seria o quê? A pessoa tem que, ou melhor, eu tenho que alcançar muitas pessoas. Uma vez que eu alcançar, elas têm que clicar. Por exemplo, se o CTR está abaixo de 1%, nesse exemplo aqui ele está, mas ela está performando bem. Mas o ideal é que você tenha um CTR um pouquinho maior. Se você não está tendo uma boa taxa de CTR, naturalmente vai ser muito mais difícil conseguir vender. Depois a gente analisa, por exemplo, o custo da página. Está muito caro para a pessoa chegar. Provavelmente também você não vai vender. E assim a gente vai analisando até a parte aqui do checkout. Alexandre, mas como que eu vou ter esses números? Aí o ideal é que você entenda um pouquinho também sobre KPIs, que eu também falo lá no meu curso, mas tem muito conteúdo que você pode encontrar também. Mas de uma forma resumida, você pode pegar as informações das campanhas antigas que você tem, com base nessas informações dessas campanhas antigas, o que você vai fazer? Você vai analisar, ó, tal campanha já vendeu. Então você pode analisar o custo médio, por exemplo, de visualização, o custo médio ali de checkout ou de carrinho e analisar se ele está dentro daquela campanha. Se estiver muito fora, a probabilidade é que aquela campanha não vá vender. Mas como eu disse, isso pode variar bastante também ao longo da semana. Se a gente pegar essas métricas e eu vim aqui, por exemplo, e detalhar elas, ó, vou pegar aqui, ó, vamos pegar um período também de 7 dias para ficar mais fácil, tá? Vou pegar aqui, ó, pegar do dia 24 ao dia 30, vamos atualizar aqui. E em seguida, eu vou pegar aqui no detalhamento e vou colocar aqui por dia para você ver. Elas oscilam também bastante ao longo dos dias. Então, veja, ó, eu tenho aqui um CTR de 0,96, ou melhor, ó, de 0,75 e tenho aqui ó, de 1,12, tá vendo? E as métricas em si vão variar bastante ao longo da semana. Então, é bem interessante que você tenha um período para ela rodar, você consiga que ela rode um bom tempo e também tenha um orçamento interessante para ter um volume de dados para que você consiga, então, analisar esses dados com mais eficiência ali. Mas vamos ver alguns exemplos lá no Google Analytics que ele também vai ajudar bastante a gente. Dentro aqui do Google Analytics, a gente tem esse relatório bem interessante, que a gente vê em conversões, funis multicanal, tempo até a conversão. Aqui eu tenho do dia 0 até o 30º dia a taxa de conversão, que a gente consegue ver aqui do lado. Esse dia 0 não é segunda nem terça, é o primeiro dia que a pessoa foi impactada pelo nosso anúncio ali. Então eu consigo ver que 63% aqui das conversões vem no primeiro dia. E quase 20% vem entre o 12º e o 30º dia. E por que é interessante você saber isso daqui? O Facebook ele tem uma janela de atribuição. Esse é um recurso assim, mais avançado, né? Mas a janela de atribuição ela é de 7 dias para clique e 1 dia para visualização da página. Visualização do anúncio ali. E o que isso quer dizer? Imagine que aqui ó, no dia 0 a pessoa foi lá e deu um clique. Ou então no dia 1 ela deu um clique ali no seu anúncio. Se ela comprar depois de 7 dias, passados 7 dias, se ela comprar, o que vai acontecer? Se ela não viu o seu anúncio ali e ela clicou há mais de 7 dias, não vai contabilizar. Ou seja, aquela sua campanha vendeu, mas não vai ser contabilizado dentro ali do Facebook. E isso é uma outra coisa bem interessante. Muitas das vezes você roda uma campanha, que nem aqui a gente roda para e-commerce e infoproduto. Então, para infoproduto, quando a gente roda, eu entro como coprodutor. Então, saiu uma venda na hora, eu consigo visualizar ali, porque vem no meu e-mail
ou se eu deixo habilitado, vem a notificação no celular. Então, muitas das vezes a campanha está rodando, ela não marca vendas, mas está vendendo. E a gente sabe ali, ó, pelo feeling, né, e pelo tempo, que as vendas vêm vindo daquela campanha, porque foi uma otimização, alguma coisa que a gente fez. Então, por N motivos, muitas das vezes o traqueamento pode não ocorrer 100%. Então, entender isso daqui vai te ajudar. Muitas das vezes vai passar dos 7 dias e você vê que começa a cair muitas vendas ali e muitas das vezes elas podem ser da sua campanha. Tem como fazer um traqueamento com tags UTMs também, seria um outro assunto que eu abordo também lá no meu curso, mas seria mais avançado. Mas assim, de uma forma resumida, você tem que analisar e ter um feeling ali para saber se está convertendo ou não, se sua campanha está ou não. Mas de uma forma mais simplificada, olhando essa jornada, você consegue ver. Veja que aqui, ó, eu tenho várias taxas de conversão entre o segundo e o terceiro dia, ó, e você consegue ver que do 12º ao 30º, a gente tem muitas conversões. Muitas das vezes uma campanha não converte, aí você tem uma outra, ela está convertendo muito, aí você vai e desliga a primeira que não converte, acontece o quê? Para tudo. Como é que você vai analisar isso daí? Geralmente são conversões assistidas, que você vê geralmente nessa opção aqui dentro do Google Analytics. Mas aí a gente ia entrar numa coisa bem mais profunda aqui, para o vídeo não ficar tão denso. Eu vou passar mais uma dica de dia da semana para você ver aqui. Dentro do Google Analytics você consegue criar alguns relatórios se você quiser ou procurar também nos vários que ele tem aqui. Eu criei um para facilitar a explicação aqui e veja que interessante. Aqui eu tenho ó, os dias da semana, ele está em inglês aqui, mas é só você traduzir, é bem simples se você não souber. Aqui você consegue ver ó, a receita. Essa é uma conta menor e eu vou mostrar numa conta maior. Veja, aqui a gente tem segunda e aqui a gente tem terça-feira. Veja a diferença. Aqui eu tenho uma taxa de conversão de 1,8, quase 2%. E aqui 0,71. Você fala, Alexandre, é pouquinho. É pouquinho? Eu falo, é quase o dobro de conversão de um dia para o outro. Então veja que interessante. Eu consigo ter uma receita de 4 aqui e uma receita de 9 aqui. Então você consegue ver que é uma diferença bem grande. Se a gente for para uma conta maior, isso vai aumentar muito. Como assim? Vamos dar uma olhada aqui nessa outra aqui. Ó. Essa daqui já é uma conta maior. E veja que à medida que a gente escala, como números pequenininhos fazem muita diferença. Aqui também, ó, a gente tem vários dias da semana e veja, aqui eu tenho uma conversão de 4,25 e aqui de 4,65. Você fala, Alexandre, é uma fraçãozinha de nada. Eu falo, uma fraçãozinha. Dá uma olhada nessa fraçãozinha. Aqui a gente está falando de 93 mil de faturamento e aqui a gente está falando de 76. Faça a diferença entre 96 menos 76 para você ver essa fraçãozinha, o quanto que ela dá de diferença e depois projeta isso ao longo ali dos meses, ao longo do ano para você ver que é uma diferença muito grande. Quando a gente lida com números pequenos, a gente pode ter diferenças grandes que não vai fazer muita diferença. Mas quando a gente começa a lidar com números maiores, pequenas variações ali podem fazer muita diferença na receita que você vai ter. Bom, como você pode ver, eu passei bastante coisa aqui, a gente acabou indo bem além lá só dos dias da campanha, mas se eu fosse resumir para você, o ideal é deixar de 3 a uns 4 dias a sua campanha rodar para você poder analisar. Se você puder deixar 7, é o mais indicado ali. Lembrando que de 3 a 4 ou 5 dias você consegue analisar já pelas métricas secundárias e validar a sua campanha se você já tiver mais conhecimento nessa parte. Se não, você pode deixar ali uma semana. De preferência, deixa com um orçamento menor, rodando um tempo maior, se você tiver a possibilidade de fazer isso. Às vezes no lançamento alguma coisa você não tem, mas na maioria dos produtos que você vai vender de produto ou de e-commerce, você consegue fazer isso daí. E aí você vai ter mais dados e a análise que você vai fazer ao longo dos dias, pegando a sazonalidade dos dias e das semanas, vai te ajudar muito ali a saber o que otimizar e o que está funcionando melhor ou não. Porque muitas das vezes a venda não está acontecendo, mas você vê que um criativo, algum ajuste, abaixa o custo da página, depois abaixa o custo do carrinho, depois abaixa da finalização de compra e aí você acaba conseguindo ter suas primeiras vendas e escalar suas vendas ali, seja no e-commerce ou no infoproduto. Bom, eu te agradeço por ter ficado até aqui. Se você quiser, eu peço, me segue lá no Instagram, que eu sempre abro caixinhas de dúvida para ajudar o pessoal. Se inscreve no canal, clica aqui em gostei e eu te aguardo no próximo vídeo.